Vamos falar do caso da médica morta dentro de um hotel em Colatina no ano passado. O laudo médico, gente, entregue à justiça, apontou que a morte teria acontecido cerca de 1 hora antes do marido dela chamar o socorro. A Júlia Cássia tem as informações detalhadas repassadas pelo Ministério Público que mostram que essa história só vai ficando pior, né, Júlia? Isso, Isabela. A principal novidade desse caso é que, com esse novo laudo que o Ministério Público apresentou, várias das versões que o ex-prefeito e marido dessa vítima à época apresenta, várias versões deles está se contradizendo, né? Esse laudo, ele aponta que a médica Juliana Pimenta Ruas, de 39 anos, morreu devido a um trauma na cabeça e também por intoxicação por morfina. E esse trauma teria sido causado enquanto a médica ainda estava viva. E teria sido mais de um traumatismo que provocaram hemorragias na vítima, e laudos anteriores apresentados pelo Ministério Público descartam qualquer possibilidade de que tenha se tratado de uma queda da vítima. E uma questão muito importante nesse caso foi que esse novo laudo estipulou qual seria a hora da morte dessa médica, que teria sido entre 4 horas e 8 horas da manhã do dia 2 de setembro do ano passado. Um detalhe importante nessa questão do horário é que às 8h17, esse ex-prefeito, então o acusado, ele teria chamado o motorista no quarto ao lado do hotel onde eles estavam, e só às 9h17 ele teria chamado socorro. Então, se ela morreu entre esse horário até 8 da manhã, foi mais de 1h30 que esse socorro demorou a chegar, minutos depois das 9h17, que esse ex-prefeito, esse acusado, teria chamado aí o socorro. Então, a médica já estava sem vida e contradiz esse argumento dele de que ele chamou o socorro enquanto a médica estava viva. O Ministério Público está trabalhando com a indiferença do acusado com relação à vítima por causa dessas provas, e agora esse é mais um capítulo que envolve esse caso, porque em julho a Justiça Estadual tinha derrubado a acusação de feminicídio contra o ex-prefeito da cidade mineira de Catugi, ele que se chama Fúvio Luziano Serafim, de 44 anos. No entendimento da Justiça, o ex-prefeito não deveria ir à júri popular, porque ele não deveria responder por crime contra a vida e também nem por feminicídio doloso. Isso porque, para o tribunal, a médica tinha morrido por consumo excessivo de substâncias químicas e não por feminicídio. Mas o Ministério Público já tinha denunciado esse ex-prefeito pelo crime de feminicídio, quando se assume o risco, porque no entendimento do Ministério Público, ele fornecia medicamentos em excesso para serem consumidos pela esposa e também teria se mostrado indiferente ao socorro. Já a Justiça tinha entendido que os dois compravam os entorpecentes e que na maioria das vezes era a pedido da vítima. Mas como essa decisão aconteceu em primeira instância, o Ministério Público recorreu, trazendo esse novo laudo, essa novidade que traz novas provas aí se o ex-prefeito teria participação ou não no caso. Lembrando que esse caso aconteceu em setembro do ano passado, em um quarto de hotel em Colatina, onde estava então o ex-marido dentro do quarto dela e também o motorista em um quarto ao lado. Na época, os dois foram presos, detidos em flagrante, mas depois, com essas provas apresentadas e também com tentativas de recorrer à justiça, então ele se encontra solto. E agora essa novidade, Isabela, que traz aí uma nova causa da morte dessa médica, trauma na cabeça, e mostra aí todos esses detalhes aí desse socorro que teria acontecido mais de 1 hora depois, colocando aí mais suspeitas em cima desse ex-marido e ex-prefeito da cidade mineira. É com você. Combinado, Júlio. Muito bem explicado. Obrigada, viu, pelas suas informações.